Bem-vindos, amigos, aos 11 enigmas misteriosos que só os mais corajosos conseguem resolver. Se você é fã de histórias de detetive, esta é a sua chance de usar o D-Stalker do Sherlock Holmes. Eu sei, isso parece meio complicado, mas é só o nome daquele chapéu estiloso que ele usa. Você terá apenas 10 segundos para decifrar cada um destes horripilantes enigmas de crime. Mas sem pressão. Se precisar de mais tempo para pensar na resposta, é só pausar o vídeo. Lembre-se de clicar no botão inscrever-se e de ativar o sininho de notificações para juntar-se a nós no lado incrível da vida elementar. Aqui está o 1, a esposa desaparecida. A esposa do Sr. Nunes desapareceu. Um detetive veio para investigar o caso e o Sr. Nunes lhe disse o seguinte: a última vez que eu vi minha esposa foi de manhã. Ela estava tomando café. Quando eu voltei para casa, às 6 da tarde, o café da manhã dela ainda estava na mesa, mas ela havia desaparecido. Depois de ouvir isso, o detetive mandou prender o Sr. Nunes. Por que ele fez isso? Tempo esgotado. Quando o detetive chegou na casa dos Nunes, o café ainda estava quente. Isso significa que o Sr. Nunes havia montado a cena pouco antes de chamar a polícia. Agora o 2, o assassinato misterioso. Era um dia frio e chuvoso. Maria se sentia deprimida, então resolveu convidar alguns amigos para virem até a sua casa. Mas meia hora depois da chegada deles, ela foi encontrada morta. A polícia interrogou os amigos dela. Dani disse que não tinha comido nada o dia todo, então estava comendo alguma coisa na cozinha. Patty informou a polícia que estava nadando na piscina. Walter lembrou que ele estava lendo uns livros da Maria no quintal. E Fábio estava pintando na sala de estar naquela hora. Então, quem assassinou Maria? É assustador, mas havia 2 assassinos, Patty e Walter. Era um dia frio e chuvoso, lembra? Como eles conseguiram ler e nadar ao ar livre? 3. Mau presságio. Um empresário rico teve que viajar da França para a Itália. Era uma sexta-noite e ele estava esperando pelo seu voo no aeroporto. Em determinado momento, seu guarda-costas se aproximou e disse que era melhor ir à Itália de carro, porque poucos minutos antes ele havia tido um pesadelo terrível com um acidente de avião. O empresário não pensou 2 vezes e demitiu o guarda-costas. Por que ele fez isso? O que mais ele poderia fazer se o guarda-costas dele estava dormindo em vez de fazer seu trabalho e proteger o chefe? 4. O vazamento de gás. Houve um atentado contra a vida do Pedro. Alguém havia organizado um vazamento de gás no apartamento dele. Por sorte, Pedro sobreviveu, mas foi levado ao hospital e ainda estava inconsciente. A polícia examinou o apartamento e encontrou uma luva deixada pelo criminoso. Então montaram uma emboscada, pois era bem provável que a pessoa que queria matar Pedro voltaria para pegar a luva. Depois de diversas horas de espera, um homem apareceu. Ele entrou no apartamento e riscou um fósforo. Nessa hora, os policiais apareceram. Um deles insistiu em prender o estranho, mas o outro tinha certeza que, embora esta pessoa fosse suspeita, não era culpada da tentativa de assassinato. Qual dos policiais estava certo? E aí, conseguiu farejar essa? Foi o policial que afirmou que o homem não era o assassino. Afinal, quem provoca um vazamento de gás não seria louco de riscar um fósforo. 5. O mistério rural. A polícia encontrou um homem morto dentro de um estábulo na roça. Aparentemente ele havia se enforcado. Não havia ninguém por perto, além de diversas ovelhas que estavam no estábulo. Quando o homem foi encontrado, estava pendurado a 1,20 m do chão. A parede mais próxima estava a mais de 4 metros de distância. Era impossível ele ter subido lá sozinho. Como ele conseguiu se enforcar?
As ovelhas foram presas pelo assassinato depois de terem confessado o crime. Não, tô brincando. Na verdade, o homem pulou de cima de um fardo de feno para cometer o suicídio, e este feno foi comido pelas ovelhas. E pensando bem, elas podem não ter cometido o assassinato, mas esconderam a prova do crime, hein? 6. Tragédia no acampamento. Um grupo de amigos foi acampar. 3 deles foram catar alguns galhos. Quando voltaram, encontraram Lúcia, morta perto da fogueira. Ao chegar lá, a polícia começou a interrogar as outras 3 pessoas. Edu, o namorado de Lúcia, Letícia, a irmã da vítima, e Teresa, a melhor amiga dela. Quando os policiais revistaram seus pertences, descobriram que Edu tinha uma faca e um machado, Letícia tinha um monte de cosméticos e Teresa tinha um isqueiro, um bracelete, um kit de primeiros socorros, um canivete e diversas fotos. Os policiais souberam na hora quem era o assassino. E você, sabe quem? Foi a Teresa. Ela tinha um monte de fotos de Edu, pois era apaixonada por ele e queria que ele ficasse solteiro. 7. Plano de fuga. Um homem foi preso em um quarto escuro. Sua única fonte de luz era uma vela. Havia 3 portas de saída do quarto. Atrás de uma delas, havia um túnel que levava à parte de fora da casa. Atrás das outras 2, havia paredes de concreto. O homem tinha uma chave que abria qualquer uma das portas, mas ele só poderia usá-la uma vez. Mesmo assim, conseguiu escapar. Como ele fez isso? Já desistiu? Ele aproximou a vela de cada um dos buracos da fechadura antes de tentar abrir a porta. Quando a vela estava perto da porta que tinha o túnel, a chama começou a se mexer. 8. Mulher Maravilha. Sofia estava no parapeito lavando uma das janelas de seu apartamento no 43º andar de um arranha-céu. Ela acabou de lavar a parte de dentro e, de repente, pulou para fora da janela. Meu Deus, por que ela fez isso? E como ela conseguiu sobreviver sem sofrer nenhum arranhãozinho? A moça pulou para dentro da sacada. Ela queria lavar a janela começando pelo lado de fora. 9. A batida de trem. Havia 2 trens indo em direção um ao outro. Eles estavam sobre o mesmo trilho e eram 7 horas do mesmo dia. Mesmo assim, não bateram um no outro. Como isso é possível? Um dos trens estava andando às 7 da manhã e o outro às 7 da noite. 10. Reféns. Miguel e sua família foram feitos reféns por um criminoso em sua própria casa. De repente, um telefone começou a tocar. O criminoso deixou Miguel atender o telefone, mas ele não podia pedir por socorro. Caso contrário, o criminoso mataria alguém da família dele. É por isso que tudo o que o Miguel disse foi: "Oi, pai, tá precisando de ajuda? Sim, estou em casa agora, mas muito cansado. Se não for uma emergência, eu prometo ligar pro senhor amanhã. Agora eu preciso colocar as crianças para dormir." Por incrível que pareça, depois de 15 minutos, a polícia veio para resgatar a família e prender o criminoso. Como o Miguel conseguiu pedir ajuda ao pai dele? Quando estava falando, Miguel pressionou o botão mudo do telefone para silenciar tudo o que ele estava dizendo, menos as palavras ajuda, casa, emergência, ligar. 11. O sequestro. Um terrorista sequestrou um avião. Além de muito ouro, havia 10 passageiros a bordo. Assim que colocou as mãos no ouro, o bandido exigiu 11 paraquedas. Quando teve o que queria, ele pegou um paraquedas e pulou do avião. Por que ele pediu 11 paraquedas se usou apenas um?
Esse cara era esperto. Ele percebeu que, se pedisse 11 paraquedas, a tripulação pensaria que ele iria pular junto com os reféns. É por isso que não haveria nenhum paraquedas com defeito entre os 11 que ele tinha exigido. Qual enigma foi o mais difícil de decifrar? Compartilhe sua opinião nos comentários aí embaixo. Se você tiver conseguido resolver diversos crimes, clique no joinha, compartilhe este vídeo com seus amigos e junte-se a nós no lado incrível da vida.